Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é os bastidores da gestão condominial. Como o síndico tem que lidar com esse bastidor que muitas vezes não é visto por você. Bom, convido você a curtir, compartilhar e divulgar o nosso canal para a gente juntos divulgar informação de qualidade e profissionalizar esse segmento tão importante para a sociedade brasileira. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são Fábio Urata, síndico profissional, síndico 5 estrelas, engenheiro. Fábio, muito bem-vindo ao programa novamente. Obrigado pelo convite novamente. E Rafael Grossman, síndico profissional em São Paulo e no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao programa, Rafael. É um prazer estar aqui no Condomínio em Pauta com você, Ricardo. Eu que agradeço. Fábio, começar com você. Ser síndico não é só fazer a coisa certa, né? Isso é muito importante, mas a gente precisa lidar com muitas coisas nos bastidores. E eu sempre falo em sala de aula, principalmente, ou nas minhas palestras, que primeiro que o ser humano é um ser político, né? E o síndico mais ainda. Porque ele é um cargo eletivo, sendo um cargo eletivo não é uma prova, né? Quem ele é eleito, então, é um cargo político, e depois para você aprovar o que você precisa aprovar, algumas vezes até com quórum qualificado, você precisa do plenário, né? Dos condôminos para aprovação, então precisa realizar a política. Como lidar com esses condôminos e essa política tão necessária para o síndico? Olha, Ricardo, é complicado, eu sou bastante tímido, na Assembleia eu acabo me revelando, mas você tem que ter uma postura, você tem que saber do que você está falando, você tem que ter confiança naquilo que você está falando e transmitir isso para os condôminos. Porque se você não tem confiança em você mesmo, naquilo que você está querendo passar, fica muito difícil ter uma relação próxima ou de própria confiança e transparência com o condômino, né? Rafael, alguns síndicos, principalmente os profissionais, relatam um pouco mais de dificuldade de fazer essa política, né, esse relacionamento, porque não moram no condomínio, visitam um condomínio 1 ou 2 vezes por semana, num período, vão para assembleias. E aí, um ponto que também eu falo, e você falou aqui para mim nos bastidores, a questão de identificar os pilares, né, dentro do condomínio que podem realizar essa colaboração política também para o síndico. Ricardo, eu acho que é muito importante dentro do ambiente condominial que o síndico estreite relações com pessoas com pontos de influência ali dentro daquela comunidade. Até para que em assembleia ele consiga expor os pontos que ele já tenha conversado com esses pontos de influência dentro do ambiente condominial e consiga uma mais fácil aprovação dentro desses pontos. Tem um ponto que é importante, né? Trazendo aqui de volta para o Fábio. Não adianta você levar uma convocação, uma pauta para a Assembleia, sendo que você sabe que, ou não sabe, se vai ser votada a favor. É interessante que você faça antes uma pesquisa. Queria que você falasse um pouco sobre isso, para também não se queimar, né? Sim. Daqui a pouco você leva 5, 6 pautas que não tem preparação, nenhuma é aprovada e também começa a perder um pouco da credibilidade que você falou na sua primeira resposta. Além disso, a pesquisa te ajuda muito a direcionar a solução. Por vezes, você faz uma pesquisa e você não estava pensando numa solução B. E vem aquele condômino que é um detrator, que é crítico, que quer te confrontar. E às vezes você consegue juntar essa ideia, agradar ele, inclusive, e compor a ideia que você quer levar para frente numa assembleia. Então, a pesquisa ajuda muito você entender o comportamento e a opinião das pessoas dentro do condomínio. É importantíssimo isso. E complementando a resposta dele, como a gente conversava nos bastidores, cada condomínio tem uma dor diferente, tem uma questão diferente a se resolver, e para cada condomínio tem um peso, uma questão diferente tem um peso diferente. Então, a importância, na minha opinião, de você identificar os influenciadores dentro daquele condomínio e você, de fato, se articular politicamente naquele ambiente, é importante para você identificar qual é a dor do condomínio, qual é o problema que você tem que enfrentar para levar para a Assembleia
a solução correta para o problema existente dentro daquela comunidade. Acho que esse é um ponto importante, e a gente fala muito em qualificação, em preparação, e isso é essencial, né? Mas esse relacionamento, ele é crucial, porque se você não o tem, ou se você tem uma rejeição dos condôminos, você não consegue aprovar nada que é necessário. Então, às vezes você tem uma obra, por exemplo, que você precisa de uma arrecadação extra, e você precisa de uma obra para se adequar ao imposto pelo Corpo de Bombeiro, e você não consegue a votação, e muitas vezes tem uma articulação política contra você, né? Isso existe também. Então não é só na política, né, que a gente fala do centrão ou algo similar a isso, mas a gente precisa ter essa aproximação e Fábio, acho que o conselho também é um ponto crucial para a gente conseguir fazer a gestão dentro do condomínio, né? É importante. O trabalho do síndico é primeiro mostrar para o conselho aquela necessidade específica. E eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar antes, então eu gosto de ter fatos e bastante base para apresentar o problema já com a solução. Então o conselho é a primeira porta que você vai apresentar e vender aquilo que você precisa implementar no condomínio. E lógico, se você não convencer o conselho, dificilmente você vai acabar convencendo o resto dos condôminos. Se a gestão não está junta, né, Rafael, eu acho que assim, o ser humano, por natureza, se você não se sente parte, você não compra a ideia. Exato, né? perfeito. Então, se o conselho não se sentir parte, quanto mais você conseguir envolver as pessoas, ouvir a opinião das pessoas e até muitas vezes explicar o porquê não vai fazer a opinião dessa pessoa, né? Então, o cara te dá uma opinião, você ouve essa opinião e explica o porquê não é possível realizá-la, você já resolveu e trouxe um aliado para perto de você. Agora, se você não faz esse trabalho que eu chamo de pré-assembleia, né? Algumas, às vezes, até reuniões pré à Assembleia para você ir diluindo esses possíveis ruídos que podem acontecer numa Assembleia, você vai ter muita dificuldade de fazer a gestão dentro do condomínio e de aprovar o que é necessário dentro de uma Assembleia. E a importância de você saber também expor, né? Isso, a persuasão do lado positivo, né? Também é importante dentro de uma Assembleia. Certamente, Ricardo. Não podemos esquecer que o Conselho foi eleito, assim como o síndico. Então, o Conselho, bem ou mal, ele é um órgão interno no condomínio que teve a aprovação da maioria. Então é muito importante, antes de levar um assunto à Assembleia, antes de expor uma ideia, obviamente estudar como foi colocado, mas também estar com a ideia aprovada em bloco para que se exponha para o condomínio como um todo, para a Assembleia, na Assembleia. Então, dessa forma, é muito mais provável que se consiga uma aprovação naquele projeto proposto ou algo dessa forma. E me aproveitando da sua colocação, é muito importante sim a forma que se expõe as coisas na Assembleia principalmente, para que você consiga endereçar as suas ideias e obter aprovação. Então, muito mais importante às vezes do que a ideia em si, é você conseguir persuadir aquele seu público para que aceite a ideia que você coloca. Você disse que é tímido, né? Que esse trabalho, às vezes, de bastidores, você é um pouco tímido de realizar, mas que na Assembleia você acaba se soltando aí, abrindo as asas. Como que você costuma se preparar para as Assembleias? Eu me preparo muito, eu estudo muito, Ricardo. Eu estudo lei, estudo norma, estudo características técnicas. Eu busco sempre estar muito embasado naquilo que eu vou falar. Eu preciso saber o que eu estou falando. Eu não consigo vender aquilo que eu não acredito. Então eu estudo muito, muito, entendeu? Perfeito. Pessoal, tem alguns assuntos que eu quero passar rápido aqui no nosso programa. Tem alguns assuntos que eu quero tratar com vocês. Aplicação de regimento interno, advertências e multas. Os bastidores disso, né? Não a parte legal disso, mas os bastidores disso. A questão dos fornecedores, de você ter uma boa cadeia de fornecedores. Administradora, que pode ser um parceiro, pode ser um dificultador também. E queria falar, por fim, da Assembleia hoje virtual ou a Assembleia mista, que a gente está passando aí por um dilema de realização nesse momento de pandemia que não acaba nunca, né? Esperamos que acabe rápido. Então, esses ficam os assuntos para o segundo bloco. Vocês vão pensando aí, que a gente já volta e a gente volta aí com essas respostas e esse bate-papo com vocês. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Não perca, até lá!